Bom dia a todos, tudo bem? Como vão? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 4 do livro Recursos Naturais do Brasil, e o tema deste capítulo é energia. É um tema muito importante por várias razões. Primeiro, porque a energia é objeto de disputa no mundo. Segundo, porque boa parte dos recursos naturais são apropriados para a produção de energia, né? E terceiro, que a demanda energética no país e no mundo, ela tende a aumentar cada vez mais e a se diversificar cada vez mais. É claro que nós estamos vivendo um período muito particular, em que pela primeira vez na história, por exemplo, o petróleo teve cotação negativa, se alguém consegue entender isso direito. Mas, por outro lado, como todo mundo está vivendo muito mais no ambiente doméstico, o uso do gás está aumentando. Aumentou muito o uso do gás, enquanto o petróleo diminuiu muito. E aí é aquela lógica capitalista, né? Quanto mais você precisa, mais caro fica, é aquela coisa. Então, essa quarentena é uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa eficiência energética no ambiente doméstico, já que estamos confinados praticamente ao ambiente doméstico. É uma mistura de home office com prisão domiciliar. Enfim, nós estamos no ambiente doméstico usando mais energia. Então, é uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre como nós usamos essa energia. Esse capítulo, ele dá uma base para essa reflexão, não só no ambiente doméstico, mas no quadro nacional, quadro privado, na dimensão privada, etc. Né? Tem aquele quadro que eu adaptei do professor José Gundenberg, que mostra desde os primórdios como a energia foi aumentando e se diversificando ao longo da história, né? Sendo que, no princípio, a única energia consumida pelo homem era a energia do seu próprio alimento, para a sua própria sobrevivência. E depois ela vai se expandindo para comércio, para agricultura, para transporte. E eu estou dizendo transporte desde de carruagem, né, que são mecanismos que o homem cria para se apropriar e ampliar uma energia já existente, com, por exemplo, rodas d'água, moinhos, roldanas, alavancas, etc. Tudo isso para aumentar. É uma relação entre a physis e a techne, né? A physis é a natureza e a techne é o que o homem cria, inventa para se apropriar melhor dessas, digamos, forças ou fontes de energia que já existem na natureza, né? E até o homem contemporâneo, que o homem tecnológico, a sociedade, né, da informação, da comunicação, etc. Então, tudo isso exerce uma pressão sobre os recursos naturais para fins energéticos, né, no sentido de aumentar e diversificar as fontes. Tá certo? Gostaria de acrescentar algo. Será que agora nós, aqui no nível doméstico, nessa quarentena, ou, tudo bem, nessa quarentena estamos usando mais energia, mas será que no período normal, a sociedade moderna, no ambiente doméstico, está usando mais energia mesmo? Porque hoje, todos os aparelhos domésticos que a gente usa, eles são bem mais eficientes e a gente não precisa mais de um monte de coisa de que precisávamos antes. Por exemplo, tentem fazer uma lista do que nós não precisamos mais usar. Porque essas funções existem, por exemplo, no smartphone. O smartphone, ele
Com um smartphone, nós não precisamos mais de rádio, de relógio, despertador, de scanner, de CD player, vitrola, de lanterna, de GPS, de telefone fixo, não precisamos mais de calculadora, nem de câmera fotográfica, nem de filmadora, nem de gravador, daquele tipo do Juruna, lembra do cacique Juruna, que andava com um gravadorzão assim? Nem de caixa eletrônico de banco e nem de computador, na verdade. As lan houses estão fechando aí, porque todo mundo acessa o que quiser pelo próprio telefone. Então, imagine a parafernália de coisas que nós não precisamos mais. E cada uma dessas coisas estaria ligada numa tomada, consumindo energia, e muito mais energia, porque eram bem menos eficientes do que os aparelhos são hoje. Então, ninguém fez essas contas ainda. Todo mundo fala que a sociedade está consumindo mais energia. Eu creio que a gente está consumindo mais energia na dimensão social, coletiva, por causa dos meios de transporte, de comunicação, etc., indústria, comércio. Agora, no nível individual, eu tenho as minhas dúvidas. Esse seria um bom tema de pesquisa, né? Para TGI, mestrado, doutorado, etc. Fora as outras coisas que nós não necessitamos mais, que não envolvem necessariamente energia. Não necessitamos mais de enciclopédia, de listas telefônicas, né, de dicionários. Olha quanto papel não precisamos mais. Não precisamos mais de agenda, de álbum de fotografias, de máquina de escrever, não precisamos mais de um monte de coisas. Ou seja, existe um paradoxo aí, prestem atenção, pessoal. Olha que tema interessante também para pesquisa. É o segundo já que eu sugiro. Um paradoxo em relação à questão energética e material dos recursos. E material. Porque, na medida em que a tecnologia vai se massificando, se universalizando, parece haver uma desmaterialização. Porque todos esses itens que eu citei, tanto que consomem energia como não, estão sumindo. A própria indústria do papel está com a produção em baixa, né? Então, olha que interessante. Uma massificação, universalização, ao mesmo tempo uma desmaterialização. Tudo se resume num aparelhinho desse tamanho chamado smartphone. Hoje em dia, se você tiver uma tomada na sua casa, já é suficiente para você fazer a maior parte das coisas que você precisa fazer. Claro, tirando o básico, né, que é uma geladeira, enfim. Muita gente nem tem telefone mais fixo, nem tem computador mais, nem tem televisão mais, enfim. É algo a se pensar, tá? Então, só lancei essas questões iniciais aqui, para vocês verem como o tema energia, assim, num português bem claro, né, dá pano para manga, tá ok? Pessoal, então, o texto em seguida mostra alguns conceitos que são importantes para a gente aprender a refletir sobre a questão energética de forma mais consistente, né? Nessa parte, nós discutimos o conceito de energia, força e trabalho, né? Então, a energia enquanto propriedade de um sistema que permite realizar um trabalho por uma determinada força. A força realiza o trabalho e a força é dinamizada por uma energia. Então, existem diversas formas de energia, como mostra aí no capítulo, né? Mecânica, térmica, elétrica, etc. Como também existem diversas formas de força, como retilínea, rotacional, de atração, etc. Tendo essa base conceitual, aí a gente consegue pensar para que ela serve? Para nós trazermos essa base conceitual para os assuntos que interessam para a geografia, né? Até lá tem um quadro de fenômenos geográficos e, por exemplo, orogênese. Quais são as forças envolvidas na orogênese? Quais são as energias envolvidas numa hidrelétrica, por exemplo?
né? Uma hidrelétrica, ela se inicia com a criação de uma energia potencial pelo represamento da água, você precisa de um relevo adequado além da água. Essa energia potencial, igual tem numa caixa d'água, né? Ela vai, uma energia potencial, está armazenada. Ela vai, ao ser liberada, gerar energia mecânica. Essa energia mecânica vai produzir uma força rotacional nas turbinas para gerar esse trabalho, que é a girar as turbinas. Ao girar essas turbinas, você cria uma corrente que vai gerar um outro tipo de energia, que é a elétrica. Depois essa elétrica vai ser transmitida para, enfim, para os usuários finais, e ali ela vai se transformar em energia sonora, uma energia luminosa, energia térmica, energia mecânica, todos os motores elétricos, né, desde um liquidificador até um carro elétrico, por exemplo. E depois, o texto apresenta um esquema também adaptado e ampliado do Goldenberg. Goldenberg é um dos grandes nomes aí na questão energética no Brasil. Professor aí do IEE, Instituto de Energia e Ambiente Físico. Então, ele tinha feito um quadro no livro lá que eu recomendo, né, eu peguei esse quadro e dei uma ampliada nos exemplos. Esse quadro está na página 9. Por favor, se debrucem sobre esse quadro. Se debrucem. Quanto mais vocês se debruçarem e procurarem exemplos do que está acontecendo, de conversões energéticas, mais densamente e criticamente vocês vão poder analisar os sistemas energéticos, né? Então, por exemplo, transformação de energia química para elétrica em pilhas e baterias, energia de radiação, ela pode ser transformada tanto em térmica quanto em elétrica, e isso a gente vai ver no capítulo 9, que trata da energia solar, que é uma energia de radiação que pode ser transformada em térmica ou elétrica. Por meio de quê? Não de baterias agora, mas de células fotovoltaicas. A energia térmica pode se transformar em energia de radiação, em lâmpadas incandescentes, que praticamente não existem mais, ou em energia mecânica, né? A térmica, gerar energia mecânica como nos automóveis, né? De combustão, de motores da combustão. Enfim, muitas possibilidades de conversões aí, de mecânica em química, e aí você começa a imaginar o quanto de transformações energéticas existem em sistemas simples, que a gente nunca pensou. Por exemplo, imagina um micro-ondas da tua casa, né? Quantas transformações energéticas, desde a geração de energia até tudo que ele faz. Você tem lá a geração de energia, por exemplo, suponhamos que seja uma termoelétrica a gás, né? O a óleo, a gás, que vai gerar energia, vai aquecer a água, vai virar energia térmica, e a térmica vai virar energia mecânica para virar as turbinas, para criar corrente elétrica, virar eletricidade, essa eletricidade vai ser transportada até a tua casa. Na tua casa você conecta um micro-ondas, e essa energia elétrica que entra no micro-ondas vai se transformar em sonora, pelo apito, luminosa, pela luzinha lá, mecânica, pelo prato que está virando, etc, 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 para você colocar uma caneca de água lá e esquentar. Olha a racionalidade do negócio, né? Nem tudo que é moderno é racional, porque você poderia esquentar, em vez daquele gás lá que está gerando energia elétrica na termoelétrica, ele podia ser usado diretamente para esquentar sua água. Ok? A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso, tá? Isso aí. Pessoal, os próximos conceitos, então, que são discutidos no capítulo 4, são os conceitos de potência e eficiência. Por que eles são importantes? Eles nos ajudam, por exemplo, a analisar criticamente o sistema de transportes, a mobilidade urbana, etc. Tá certo? Então, prestem atenção neles. Muitas vezes eles são
confundidos. A potência, ela está relacionada ao tempo necessário para se realizar um trabalho. E a eficiência está relacionada à energia gasta para realizar esse trabalho. E quanto mais perda energética, é menos eficiente. Por exemplo, um carro, toda a fumaça que sai pelo escapamento é perda energética, é energia que não foi usada para realizar aquele trabalho que era movimentar o carro. E por mais modernos que sejam os aparelhos eletroeletrônicos hoje, eles têm sempre um grau de ineficiência, ou seja, de energia que não está sendo usada ali, está sendo desperdiçada. Até esse computador que eu estou usando aqui, os notebooks, por exemplo, de vocês podem reparar que, depois de um certo tempo de uso, ele aciona uma ventoinha, assim, um ventiladorzinho interno. Para quê? Para resfriá-lo. Por quê? Porque ele está gerando um calor extra aí que não está sendo utilizado para fazê-lo funcionar. Pelo contrário, se ele acumular, ele vai atrapalhar o funcionamento. Então, se gasta energia para corrigir uma ineficiência energética, mesmo nos mais top aí dos aparelhos. Tá certo? Então, pense nisso. Um sistema, por exemplo, de transporte, que realizar o mesmo trabalho em menos tempo é mais potente. E aquele que realizar o mesmo trabalho com menos combustível é o mais eficiente. Tá certo? Então, vamos pegar como exemplo um determinado trabalho, transportar 100 passageiros de A até B. Tá certo? Aquele que fizer em menos tempo é o mais potente. E o que fizer com menos combustível seria o mais eficiente. Só que nós, geógrafos, não podemos analisar potência e eficiência em termos de motor, em termos de máquina. Eu discuti muito isso com um colega da física. Ele falava, claro, é a única forma. Eu falei, calma. Não, a gente tem que colocar esses conceitos na dimensão social para a geografia. Nós não somos engenheiros, nem físicos. Então, esses conceitos nos servem na dimensão social. E aí, discutindo com esse colega, ele falava assim, como assim? Eu só sei analisar a potência ou eficiência de um motor de um carro. Eu falei, peraí, tá. Uma Ferrari, ela é mais potente do que uma Kombi. Kombi. Vocês devem saber o que é Kombi. É uma van antiga que tinha no Brasil, nem sei se tem mais. Kombi, que é combinado de passageiro e carga, né? Claro que mais uma Kombi cabem, acho que 12 passageiros, uma Ferrari 2. Então, para ir de A até B, a Kombi vai mais devagar. Portanto, ela, em princípio, seria menos potente. Mas a Ferrari, como só cabe em 2, eu creio, teria que fazer 6 viagens. Então, mesmo correndo para lá e para cá, é bem possível que a Ferrari ainda realize o trabalho em mais tempo. Vocês entendem? É isso que eu estou querendo chamar a atenção. A gente não pode fazer análise de eficiência puramente do sistema. Porque de que adianta? Pensem no seguinte. Um carro ele pode ser muito potente, muito veloz. Muito potente, ou seja, veloz e muito eficiente. Mas aí, num contexto social, em que predomina o transporte individual, ele leva apenas uma pessoa, enquanto poderia estar levando 4 ou 5. Ou seja, no uso social, ele acaba se tornando ineficiente. E depois fica parado no trânsito. O que adianta você ter um motor, não sei quantos cavalos, e andar em São Paulo? Apesar que o trânsito melhorou ultimamente, mas mesmo assim.
Então, é isso. Não podemos ter uma visão de engenheiro mecânico e ficar analisando o sistema em si, mas o uso do sistema, né? O uso coletivo daquilo que pode atribuir mais eficiência ou menos eficiência, tá certo? E aqui o que a gente vê são assim, enormes congestionamentos de carros muito eficientes e muito potentes, só que levando um passageiro só e andando a 20 por hora. Então, a gente tem que analisar o projeto todo, né? Que envolve o uso daquele sistema. Por exemplo, um projeto muito mais voltado para o transporte individual do que coletivo, rodovias no lugar de ferrovias, enfim. Voltaremos a falar sobre isso, tá ok? Oi, pessoal. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o uso racional de energia e perdas, né? Perdas versus eficiência, porque quanto maior a perda, menor é a eficiência, tá certo? Essas perdas, elas podem ocorrer no momento do projeto, na manutenção desse projeto e na operação desse projeto. Vou dar exemplos, né? Então, imagina aí um shopping center, igual esses mais antigos que tem em São Paulo, aí eles fazem aquele edifício enorme, tiram a luz, tiram o ar, para depois colocar luz e ar artificiais. Artificiais não, artificialmente. Né? Com aqueles vidros fumês e tal, aí não entra a luz, aí você tem que ter um gasto de energia muito maior, tanto com a iluminação, quanto com condicionamento de ar, a ventilação, etc. Então, aí está um exemplo de ineficiência que já ocorre já no projeto. É a mesma coisa, um país que opta por um sistema rodoviário de transportes, né? Sendo o transporte por caminhões muito mais ineficiente do que o transporte por trens e hidrovias, então nós já temos aí de cara, logo de começo, num projeto, uma ineficiência já programada, né? Que, aliás, ela foi assim programada mesmo para nós tornarmos dependentes do petróleo externo e das indústrias, enfim, daquela história lá das sete irmãs e da indústria de automóveis, etc, etc. Mas, enfim, tá? Agora, agora no âmbito doméstico, porque isso pode ocorrer no projeto tanto nacional, quanto privado, quanto doméstico, né? No âmbito doméstico, você constrói a sua casa sem janelas, ou sem atentar para a posição das janelas, com materiais que esquentam muito, a casa vai ficar escura, pouco ventilada, etc. Você vai precisar gastar a vida inteira muito mais energia para iluminar, para ventilar, etc. Só para dar um exemplo bem básico assim, tá? Aliás, no livro eu mostro duas casas vizinhas, uma eficiente energeticamente, meus vizinhos aqui, ainda bem que eles não vão ler o livro. Uma eficiente energeticamente e outra ineficiente energeticamente em termos de projeto, né? Outra dimensão em que pode haver perdas energéticas é na manutenção. Então, naquele exemplo lá das rodovias, né, se elas não tiverem uma manutenção, os automóveis e caminhões vão ter que não vão poder desenvolver uma velocidade regular, né, portanto, vai se gastar mais energia para fazer o mesmo trabalho. Né? No âmbito doméstico, se você não fizer algumas manutenções muito básicas, assim, né, que todo mundo conhece, né, a borracha do seu refrigerador, se ela não estiver vedando bem, ele vai gastar, né, mais energia. Se o seu chuveiro arrebentou a resistência, você vai lá, emenda a resistência, ele vai gastar muito mais energia. E, enfim, isso também com outros recursos, né, com água, com vazamentos, né, com fiação.
que não tem manutenção, tudo isso vai comprometer a eficiência energética, né? E, por último, a ineficiência ela pode estar na manutenção, desculpa, na operação. Então, de nada adianta você ter um projeto eficiente, uma manutenção eficiente, e na hora de operar, gerar perda energética, né? A operação ela pode até aumentar a eficiência energética. No caso das estradas, se elas tiverem, bom, o projeto está feito, tem uma boa manutenção, a operação pode aumentar a eficiência energética. Quando tem feriados, né? Um dia voltaremos a ter feriados, que todo mundo desce para o litoral, o que a Ecovias faz? Operação descida. 8 pistas descendo, 2 subindo. Isso diminui o tempo de percurso, os congestionamentos. Isso acaba gerando uma maior eficiência energética do uso coletivo, né, dos combustíveis. Aí, na volta, é o contrário. 8 pistas subindo, 2 descendo. Então, a operação ela pode tanto aumentar o projeto, a manutenção e a operação, elas podem tanto aumentar a eficiência quanto diminuir a eficiência energética, né? O horário de verão, por exemplo, é uma medida do governo para aumentar a eficiência energética, aproveitando mais a luz solar, né? Tanto é que, em inglês, isso se chama Energy Saving Time. Poupar energia é tornar o uso mais eficiente. Quando a gente está tendo aula presencial, e também um dia voltaremos a ter aula presencial, se Deus quiser, em breve, eu dou exemplo lá das próprias salas lá da geografia. Não faz muito tempo, eles trocaram todas aquelas fiações e lâmpadas, colocaram umas lâmpadas LED lá, hiper eficientes, que gastam, por que são mais eficientes? Porque elas gastam muito mais energia, lembra a relação da eficiência com energia gasta? Para realizar o trabalho a que ela é destinada, a lâmpada, né? Iluminar um ambiente. Então, as lâmpadas, o projeto é bom, a manutenção é boa, porque elas, quando são queimadas, elas são substituídas, mas na hora da operação, a gente termina a aula, sai e larga tudo aceso. Ou seja, a gente tem um papel importante a desempenhar aí nessa questão. Quando eu coloco no âmbito nacional, do governo, de projetos nacionais como hidrovias, rodovias, etc., outro exemplo, enormes hidrelétricas que depois você vai ter que gerar uma perda na transmissão. Tudo isso é projeto que gera ineficiência por si só. Depois elas são corrigidas com o avanço da tecnologia, etc. Como no âmbito da dimensão privada, comercial, industrial, como no âmbito doméstico, para saber que todos temos responsabilidade nisso, né? A mesma coisa em casa. Então, o carro é super eficiente, o projeto é bom, a manutenção está sendo feita, e aí, na hora de você dirigir, você sai que nem um louco, acelerando, freando, não levando ninguém, a não ser você. Isso conta também, né, na eficiência. E aí você acaba com a eficiência energética na operação do sistema. Dá para entender? Esses conceitos, eu faço um esforço assim, para sempre relacioná-los a coisas que nos interessam, né, que é geração de energia, sistema de transportes, etc. E mesmo o nosso dia a dia no ambiente doméstico. Tá certo? Deixa eu ver se eu... então em casa... um exemplo que eu gosto muito, até mandei um texto para vocês, que se chama Sob a Luz da Insensatez. Eu acho que eu não mandei para o grupão, para o Pangeia Geográfica. Eu vou mandar para o grupão. Um estudo que fizemos sobre as lâmpadas da iluminação pública acesas durante o dia. Em muitas cidades brasileiras, em muitos horários, ou seja, o projeto é bom,
porque são lâmpadas econômicas, ela dispõe de sensores para acender e apagar em determinados horários. A manutenção é boa, porque quando elas estão queimadas, logo a concessionária vem e troca, porque ela ganha por energia fornecida, mas justamente por ganhar por energia fornecida, que é o que eu acho, né, que a gente vê tanta luz acesa durante o dia. Aí você liga para a prefeitura, não é com eles, liga para Enel, antiga Eletropaulo, não é com eles, e aí foi aquele artigo, foi meio que uma denúncia, com muitas fotos de muitos lugares. Ou seja, o desperdício, a ineficiência está na operação, não na manutenção e nem no projeto, porque alguém tem que ir lá e programar que horas que essa luz vai acender, que horas que essa luz vai apagar. Tá certo? E em casa, bom, aquele roteiro que era um dos exercícios, já vou comentar o exercício já, tá? São inúmeras as ações que a gente pode tomar para uso racional em casa, desde as mais conhecidas, né? Eu vou falar um pouco sobre isso em seguida, que eu vou comentar os exercícios, e vários grupos optaram por essa atividade aí, de elaborar um roteiro de uso racional. Tá ok? Então, pessoal, já vamos para algumas conclusões parciais aí desse capítulo. Né? Como eu disse a vocês, esse é um bom momento para a gente refletir sobre o nosso uso racional. Não só de energia, né, mas dos recursos em si. O tema é energia, estou focando em energia, mas a gente pode pensar isso em relação a todos os recursos envolvidos aí no nosso dia a dia, certo? A gente precisa refletir também sobre os nossos hábitos, né? E eu acho que isso está sendo muito bom nesse ponto, essa quarentena está sendo, por um lado, bom, porque como a gente está mais no ambiente doméstico, a gente acaba questionando alguns hábitos e até mudando. Será que nós precisamos mesmo de toda aquela parafernália de coisas que nos fazem acreditar que são indispensáveis, especialmente na cozinha? Eu acho até engraçado. É máquina para tudo, para cortar legumes, máquina para cozinhar arroz, máquina para isso, máquina sanduicheira para esquentar isso, para cortar aquilo. Agora tem um negócio que tá engraçado, que virou uma febre, né? Que é máquina para fazer pipoca. Como tá todo mundo mais em casa e assistindo Netflix, sei lá. Então agora virou uma febre, está todo mundo falando, ai, que maravilha. Gastar energia elétrica, que é uma energia nobre, e como energia nobre, ela deveria estar reservada apenas para as funções às quais ela é indispensável, como no universo eletroeletrônico, esse computador, por exemplo. Ainda não inventaram um computador movido a gás ou a querosene, sei lá. De que inventar a gás, eu vou usar a gás. E liberar energia nobre para outras funções, né? Telecomunicações, etc., que não tem como. Né? E aí fica todo mundo empolgado com uma máquina de fazer pipoca que vai gastar energia elétrica, ou sabe, basicamente assim, você gastar energia elétrica para esquentar coisas, sem uma racionalidade contestável aí, porque você pode fazer isso de forma muito mais simples, né? No caso da pipoca, pegar uma panela, colocar o milho ali com um pouquinho de óleo, pronto, acabou. E faz sua pipoquinha aí, esse seu filminho. Só para quebrar o gelo. Né? Então, via de regra, quanto mais simples é o sistema, menos perdas ele tende a apresentar. Né? Então, pensa, você esquentando água no fogão a gás. É uma relação direta. Gás, né, energia química, transformando em térmica, pronto, acabou. Agora, lembra daquele passeio, aquele malabarismo todo, desde a energia lá até
chegar no micro-ondas e todas as transformações existentes, entende? E aí é confortável e tal. Então, difícil, né? Mudar hábitos assim. Então, aí vai de cada um, tá? Uh, então, o que eu diria para terminar, antes de chegar nos exercícios, se questione e tente aumentar a sua energia vital virtual, que é a última parte do capítulo. Nossa energia vital virtual, o virtual vital, não sei. Que é a seguinte: quando você faz um uso racional de energia, você está poupando energia. Digamos que você consiga reduzir 30% do uso energético seu no ambiente doméstico, seja em relação à eletricidade ou a gás, 30%. Seria o mesmo que você ter uma pequena usina no seu quintal produzindo esses 30% a mais. Só que é muito mais racional você economizar os 30% do que ter que produzir mais 30% para satisfazer as mesmas necessidades no final. Essa energia nossa, virtual, a fonte dessa energia é a nossa razão. E é interessante pensar que é uma fonte inesgotável e limpa. Né? Inesgotável porque, por meio da educação e da conscientização, ela pode se perpetuar para sempre. E limpa porque é imaterial. Enfim, tá? Então, pensem nisso. Nós temos aí um papel, e o interessante de saber que as perdas podem ocorrer no âmbito de projetos nacionais, etc., e na dimensão privada, é porque a gente vai reconhecer melhor qual é o papel e o dever de cada um, e saber cobrar isso, além de nos cobrar também. Ok? Então, vamos para os exercícios. Muito bem, pessoal. Agora, essa é a última parte. E eu vou fazer algumas observações sobre as atividades que vocês me enviaram. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los a todos, porque eu estou tendo um retorno talvez maior do que eu teria em aulas presenciais. Assim, está entre 95% até 100% em alguns casos, e isso está me deixando muito satisfeito. Eu vou fazer um balanço disso tudo agora. Segunda-feira eu mando uma mensagem para vocês. Não sei se esse vídeo vai chegar até vocês já na segunda. Eu estou gravando agora, no sábado. Mas vou fazer um breve balanço do andamento do curso. Nós estamos num tempo bom. Nós vamos ter tempo aí para terminar tranquilamente todo o conteúdo, de forma calma e sem atropelos. Vamos lá. Em relação ao exercício 1, no geral, eu gostei bastante. Vocês usaram aquela tabela de conversões que eu adaptei do Goldenberg da página 19. Então, mostrando diferentes sistemas. Por exemplo, o metrô. Né? O que tem de energia desde o início até o final, aquela energia elétrica, quantas transformações ela tem, mecânica, sonora, luminosa, etc, e eficiência. Eu gostei. No geral, eu gostei dos resultados desse primeiro exercício. Teve bastante gente também que optou pela segunda atividade, que seria fazer uma análise comparativa entre o Brasil e um outro país de suas respectivas matrizes energéticas. Né? Eu até me surpreendi a variedade de países que vocês escolheram. Tinha, assim, países inusitados, assim, sabe? E achei até usado da parte de vocês. Gostei também. A única coisa que eu observaria, pessoal, presta bem atenção, quem fez teoria e método comigo sabe disso. Fazer uma análise comparativa de A
com B vai além de descrever A e descrever B. Quando a gente vai fazer uma análise comparativa, nós temos que estabelecer parâmetros de comparação, ou variáveis analíticas, ou critérios de comparação, ou sei lá, chame como você quiser. Agora, né? Mas, por exemplo, eu tenho que escolher alguns parâmetros de comparação. Por exemplo, diversificação. Qual é mais diversificada? A ou B? Potência. Qual é mais potente? A ou B? Por que A é mais potente que B? Porque eles usam mais energia nuclear, enquanto B usa mais lenha. Sei lá. Sustentabilidade. Qual é mais limpa? De A ou B? A ou B é mais limpa porque tem mais biomassa. Renovabilidade. Qual é mais renovável? A ou B? Por quê? Porque tem mais... Ou seja, você tem que escolher alguns parâmetros de comparação e colocar no meio entre A e B e ver como é que esse parâmetro se comporta em A e em B. É assim que se faz uma análise comparativa, tá? Não apenas descrevendo assim de forma aleatória A e depois descreve B, sem ter relação entre essas duas coisas a serem comparadas. O exercício 3 era um roteiro diário de economia de energia, de uso racional de energia. Eu gostei bastante de alguns bem criativos, propunham coisas, assim, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, assim, de como você poderia gerar energia vital, virtual, ou seja, né, usar mais racionalmente a energia. Alguns, porém, ficaram muito tímidos, assim, descrevendo coisas que, sabe, assim, apagar a luz, a hora que sair, banho mais curto, coisa que até um aluno de ensino fundamental falaria, mas assim, não que esteja errado, é bom lembrar, e é bom também quando você divide essa eficiência ela é gerada no âmbito da operação, ou da manutenção, ou do projeto. Quando eu vou lá e compro lâmpadas assim, eu estou mudando o projeto, né? Então, o que pode dar uma incrementada nesse roteiro é fazer essa divisão dessas dimensões, ok? E o exercício 4 também, exemplos de perdas energéticas, né? Também não apareceu muito, o que predominou foi a atividade 2, mas também os que apareceram estavam bons, ok? Então é isso aí, pessoal. Aguardem aí algumas comunicações minhas aí, tanto específicas para o grupo de recursos naturais, quanto para o grupo de técnicas de campo e laboratório, quanto para o grupão, o Pangeia Geográfica, que está tendo uma boa aceitação, ainda bem. Um abraço aí a todos. Até a próxima.